curiosidade. Curiosidade, às vezes, com coisas desnecessárias, curiosidade com as coisas mundanas, curiosidades com a vida do meu vizinho ou curiosidade simplesmente com coisas aleatórias desse mundo que não nos edificam ou nos levam a lugar nenhum. A paz do Senhor. Mas eu quero falar com você hoje sobre um tipo de curiosidade que você tem que ter. Um tipo de curiosidade que todo crente alinhado, que todo crente faminto tem que ter. É uma necessidade. Se você não for curioso quanto às coisas celestiais, se você não for curioso quanto às coisas do céu, você jamais vai viver na totalidade aquilo que Deus tem para a tua vida. A curiosidade para com as coisas celestiais é que vai te levar ao lugar a qual Deus desenhou para que você estivesse. E é sobre essa curiosidade que eu quero falar com você nesse dia. A palavra do Senhor vai falar no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11. É algo bem lindo. Enquanto o Espírito Santo ministrava essa palavra no meu coração, era como se passasse um filme na minha frente. E eu via claramente, é como se a passagem fosse viva e eu estava aqui assistindo o que aconteceu. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto Moisés falava face a face com o Senhor, Deus, porque eles se falavam como amigos, a palavra do Senhor vai dizer. Quando Moisés saía da presença da tenda do encontro, o seu auxiliar, Josué, filho de Num, ficava na tenda. Ele permanecia na tenda, curioso para entender as coisas do alto, curioso para talvez ouvir como Moisés ouvia, falar face a face como Moisés fazia, ter o próprio Deus como amigo. É dessa curiosidade que eu quero falar com você. Curiosidade para entender o meu chamado, talvez. Curiosidade para entender a missão que Deus tem para as nossas vidas. Curiosidade para ouvir a voz audiva do Senhor. Talvez a curiosidade de entender a forma como aquela irmã é usada, a profecia ou na cura ou de qualquer outra forma. Esse tipo de curiosidade é totalmente aceitável por Deus. Uma curiosidade de entender e conhecer o nosso Deus. Josué permanecia na tenda de encontro, porque ele queria conhecer e entender o Deus de Moisés. Aquela curiosidade fez com que mais tarde Josué fosse colocado como líder de toda aquela nação israelita. Você está entendendo que Deus está falando com você nesse dia para sermos curiosos quanto às coisas de Deus. Curiosos quanto aquilo
tem para as nossas vidas. Conhecer, entender o grande eu sou. Como Moisés fala face a face, como quem fala com um amigo. Será se nós temos sido aguçados para essa curiosidade? Mais uma vez eu vou te dizer, a curiosidade que é aceitável por nosso Deus? Será se temos nos atentado a sermos conhecidos por nosso Deus? Curiosidade de Josué de entender, curiosidade de Josué fez com que mais tarde ele liderasse toda uma nação. Tua curiosidade quanto às coisas celestiais, quanto ao teu chamado, quanto àquilo que ele tem para a tua vida, vai te levar um nível de intimidade grande, a qual você vai também falar face a face com o mestre. Ser conhecida como amigo de Deus. Ser curiosa quanto às coisas do alto. E deixe para trás os tipos de curiosidades mundanas que só vão te trazer malefícios, que não vão te trazer nenhuma edificação, que vão te deixar mais longe do Deus a qual nós servimos. Moisés, ele só se aproximou da sarça ardente porque era curioso, foi curioso para entender que estava causando aquilo tudo. Zaqueu só teve o prazer de receber Jesus na sua casa, porque foi curioso ao ponto de subir naquela árvore. Você está entendendo o valor da tua curiosidade quanto ao reino dos céus? A tua curiosidade quanto ao reino dos céus vai te fazer entender o que você outrora não entendia. Fazer conhecer o Deus a qual se apresentava para Moisés de uma forma diferente. Vai fazer com que ele venha na tua casa. Vai fazer com que você seja distinto dentre muitos. Tinha muitos para serem colocados no lugar a qual Josué ocupou mais tarde. Mas a curiosidade dele, a perseverança dele, a fidelidade dele, fez com que ele fosse colocado aonde mais tarde foi liderar toda uma nação. Presenciar milagres, maravilhas. Então, que esse vídeo venha aguçar em você o desejo de ir viver o sobrenatural, de forma em que você venha, sim, ir atrás, buscar conhecer, ser curioso quanto às coisas celestiais. Fica com essa palavra no teu coração. E assim como Josué, mais tarde, ser colocado numa posição de honra, porque você foi curioso quanto às coisas celestiais. Então, busque mais. Busque mais. Tua busca fará com que você chegue lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fica com essa palavra no teu coração e viva.